Olá, boa noite. Estamos abrindo mais um Giro Geral nesta segunda-feira. E você sabe que na segunda é um programa inédito. A nossa reprise é sempre na sexta-feira aqui na sua TV Natal. E a TV Natal você acompanha no canal 12 da NET, no canal 108 da Cabo ou através da grande rede, hein? tvnatal.com.br, ou também tem o aplicativo TV Natal Play. Pronto, no programa de hoje vamos continuar com o quadro Gente do Rádio, e hoje eu tenho a alegria de ter aqui no programa o nosso querido amigo, o Ricardo Santos, da Rádio Jovem Pan News, né? Ricardo vai contar a sua história aí de 15 anos de carreira no rádio. Começou na Rádio Cabugi AM, depois a Rádio Globo, também AM, e agora no 93.9 da Jovem Pan News Natal. E você vai saber muita coisa aí da carreira e da vida do grande Ricardo Santos. Bom, e no programa também, na sequência, teremos o segundo bloco falando de esporte. No programa também falando de esporte, o foco maior é o futebol do Rio Grande do Norte. Já temos duas equipes, né, na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O América e Globo estão na terceira fase. Infelizmente, o ABC não passou pelo Globo, né? Uma das duas equipes do Rio Grande do Norte teria que ficar pelo caminho, e o ABC não passou pela equipe do Globo de Ceará Mirim. E também vamos fazer hoje uma homenagem ao Paulinho, cantor do Roupa Nova, né? Que essa semana nos deixou aí devido à questão da Covid-19, né? Pegou o Paulinho e infelizmente perdemos esse grande talento da música brasileira, tá certo? É no nosso Giro Geral desta noite, desta segunda-feira, reprise na sexta, aqui pela sua TV Natal. E vamos começar chamando agora o quadro Gente do Rádio, com o nosso Ricardo Santos. Muito bem, chegamos ao nosso quadro Gente do Rádio, aqui pela sua TV Natal, no programa Giro Geral. E hoje eu tenho na nossa sala virtual, no nosso bate-papo, o nosso querido Ricardo Santos, ele que foi da Rádio Cabugi AM, passou pela Rádio Globo e agora na Jovem Pan News, né? Jovem Pan, já que tem duas Jovem Pan em Natal, né? A Jovem Pan News, a 93 FM. Ricardo Santos é um cara que gosta muito de rádio, vive o rádio, tem muitas matérias interessantes no YouTube. Daqui a pouquinho ele também vai falar o canal dele, para que você possa visitar, né? E não só visitar, o importante é se inscrever no canal, né? E dar aquele joinha. Ricardo Santos, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso Gente do Rádio, no Giro Geral. Boa noite, João. Boa noite para quem está acompanhando a TV Natal. É um prazer enorme estar aqui com você, com o seu telespectador, falar sobre esse veículo tão apaixonante que é o rádio, sobre comunicação e falar da história, né, do nosso rádio. Afinal de contas, João, antes de eu começar em rádio, todo mundo dizia na escola que eu ia ser professor de história, porque eu sempre gostei muito de pesquisar o passado, pesquisar sobre as nossas origens, sobre o nosso passado. E aí, quando eu me tornei radialista,
uma coisa uniu com a outra, né? Eu resolvi estudar mais a história do rádio e eu pude descobrir grandes histórias, grandes figuras, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Muito bom. Olha aí, nosso Ricardo Santos. Ô, Ricardo, quando a pessoa desperta para ser radialista, muitas vezes já está ouvindo o rádio, né? Mas a pessoa desperta, opa, será que o meu caminho é esse? Eu quero estar dentro dessa caixinha mágica aí. Como foi que o Ricardo Santos despertou para ser radialista? Foi interessante meu começo no rádio, porque quando eu era criança, João, eu sempre tive interesse em televisão, por incrível que pareça. Eu era um garotinho muito abusado, assim, porque eu assistia muito Silvio Santos, Gugu, esses apresentadores, Faustão. Então eu ficava em casa brincando de ser apresentador. E na escola, você imagina, os trabalhos da escola lá de apresentação, sempre eu era o primeiro a colocarem para apresentar. Nunca me passou assim essa questão do rádio. Eu nunca fui, quando eu era criança, pré-adolescente, nunca fui ouvinte de rádio. Os meus vizinhos lá em casa, perto de casa, que ouviam muito rádio, aí eu acabava ouvindo também, né? A minha vizinha gostava muito de ouvir a Rádio Cabugi, e meu pai ouvia muito futebol pela Cabugi também, ele tinha um radinho de pilha pequeno. Então, mas eu nunca tive interesse assim, sabe? Eu tinha curiosidade, mas eu nunca tive interesse em migrar para o rádio. Meu interesse era a televisão. Mas aí eu na escola sempre fui muito bom na matéria de história. Todo mundo dizia, você vai ser um excelente professor de história, porque eu sempre tirava 10 em todas as provas. Mas aí foi quando na escola me chamaram para fazer aquele rádio escola. Eu acho que hoje em dia ainda deve ter, né, nas escolas, que são aquelas caixas de som que ficam nas paredes dos corredores, e aí nos intervalos a gente começa a tocar música, mandar abraços, recadinhos. E essa foi a minha primeira experiência. Eu comecei aí na rádio escola, lá, porque o pessoal dizia, você apresenta tão bem os trabalhos da escola, por que você não tenta fazer rádio escola? Eu não sei se eu vou dar... Não, mas vai! Aí eu fui... E aí eu lembro que era bem precária, sabe, João? Tinha só uma mesinha de som de 4 canais, um mini system, assim, um toca-CD, e só tinha um CD, pra você ter uma ideia. Eu ainda lembro do CD, era a banda Cebola Ralada. E aí todo dia, toda tarde, era eu anunciando, agora mais um sucesso de Cebola Ralada. Outro de Cebola Ralada. E aí o pessoal dizia, rapaz, só dá cebola ralada nessa escola. E, Ricardo, o ruim era porque todo mundo chorava por causa da cebola, né? E aí a turma começava a chorar, dizendo, rapaz, a gente não aguenta mais da cebola ralada. E aí o pessoal começou os próprios colegas começaram a levar CDs lá para a rádio, com Mastruz com Leite, que naquele período estava bem, né? O pessoal ainda ouvia muito, né? Era Mastruz com Leite, Limão com Mel, essas bandas de forró. E aí foi quando apareceu um rapaz lá, dizendo, me convidou para conhecer a 87 FM de Parnamirim, porque é a cidade onde eu moro, fui criado desde que eu nasci em Natal, mas fui criado aqui em Parnamirim. E aí ele me convidou para essa rádio, a 87,9 FM de Parnamirim. Eu fui assim, muito tímido, dizendo, não sei e tal, mas é aquele negócio, né, João? Quando você põe o pé dentro do estúdio de rádio, parece até uma cachaça, assim, né? Você se vicia e não quer largar mais, né? Verdade. E aí eu fiquei no rádio, aí foi meu início no rádio, faz o que, 15 anos já, né? Porque foram 15 não, 16 anos, porque foram 5 anos de rádio comunitária e agora fazem 11 anos que eu estou na Rádio Cabugi, hoje Jovem Pan News Natal. Ô, Ricardo, você falando aí na Rádio Cabugi, Rádio Globo, né, e Rádio Jovem Pan, você, na mesma empresa, você acompanhou aí a transformação de 3 emissoras, né? Primeiro a Cabugi, né, que foi a mãe de tudo, né? A Rádio Cabugi, a líder em audiência, a rádio mais popular do estado, né? E, assim, todo mundo queria estar nos holofotes da Rádio Cabugi. Você chegou na Cabugi,
não é verdade? Aí depois teve a transformação da Globo, que na época era uma grande emissora nacionalmente, né? E agora com a Jovem Pan. Como é que foi essa transformação aí de você passar de três rádios não vou dizer que é o mesmo, não, porque Globo e Cabugi Globo, meia dúzia e 40 AM. Mas aí a transformação também para o 93 da Jovem Pan News. Como foi essa transformação, essa passagem dessas rádios? Como é que você sentiu? Melhora, piora? Como foi? Olha, João, foi uma transformação bem difícil, porque uma rádio em rede, ela acaba tirando muitos espaços locais. Então, por exemplo, a Rádio Cabugi, como era 100% programação local, você imagina reduzir para 30%, 20% sua programação local. E eu costumo dizer que aqui em Natal, até hoje, existe uma certa resistência com relação à rádio em rede. E aí, João, é uma opinião pessoal minha. Eu respeito as diretrizes em quem pensa diferente ou quem tem dados diferentes, mas eu acredito que existe uma certa resistência. Por exemplo, no caso da Rádio Globo, não se houve tanta resistência porque a programação da Rádio Globo, naquela época, era muito semelhante com a programação que a Rádio Cabugi fazia. Por quê? Porque a Rádio Globo ela tinha uma programação bem popular. Né? Aí eu posso citar, por exemplo, o Show do Antônio Carlos, que era um programa da manhã, que era bastante popular, com fofocas, com notícias, tinha música, mas era muito pouco. Então, era uma certa semelhança com a programação da Rádio Cabugi. Claro que a Rádio Cabugi tinha uma programação realmente muito marcante, né? Aquela Patrulha da Cidade e a Resenha do Povo foram programas que realmente foram grandes destaques, né? Mas, assim, a Rádio Globo tinha programas bem semelhantes, né? Porque, por exemplo, o Duarte Júnior continuou pela manhã, né? Ele fazia o Povo no Rádio. Ele ficou fazendo o Manhã da Globo. A Resenha do Povo passou a ser o Globo Esportivo, que aí ganhou 2 edições, né? Ficou o Globo Esportivo, primeira edição, às 12 horas, que era com Ricardo Silva, e às 17 horas, que era com Santos Neto. Então, aí à tarde tinha outros programas populares, tinha o Globo Cidade, tinha o Globo Estrada, que era um programa para caminhoneiros, tinha o Boa Tarde, tinha um programa do Roberto Canásio, de 13 horas, que era muito bom também, que era o Se Liga Brasil, um cara que se comunicava muito principalmente ele falava muito com os aposentados e pensionistas. Então, havia uma semelhança, sabe, João? Não era que eu costumo dizer que a produção da Cabugi será sempre melhor do que a da Rádio Globo, mas existia uma certa semelhança de linguagem, de formato. Mas é óbvio que houve uma certa resistência. Engraçado que os antigos me disseram que o pessoal ligava muito para lá dizendo: a Rádio Cabugi foi vendida, né? Foi vendida, ficou aquela coisa na cidade, aquele burburinho. A Rádio Cabugi foi vendida para a Globo, a Rádio Cabugi foi vendida, mas não foi vendida. O Santos Neto disse a mim que sofreu muito, porque o telefone dele tocava direto, ele tinha que dar a explicação mais de milhares de vezes por dia, né? Não foi vendida, é uma franquia, ela só se afiliou. A gente a Rádio Cabugi até hoje, né? Ela é FM, a razão social é Rádio Cabugi Limitada, mas o nome fantasia dela hoje, no FM, é Jovem Pan News Natal. Então, é a Rádio Cabugi, mas por conta da rede tem essas coisas. Aí a Cabugi passou para a Globo, essa questão toda, as pessoas pensavam: rapaz, aí a Cabugi, como você falou agora, a Cabugi foi vendida à Rádio Globo, e Santinho teve que ter a paciência de santo mesmo, né, para poder explicar às pessoas que a Rádio Cabugi era uma rádio afiliada da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ô Ricardo, e aí na Rádio Globo, evidentemente que o espaço local diminuiu, né? E vocês que estavam lá tinham a responsabilidade de completar, quer dizer, nos horários que vocês estavam lá, completar vamos supor, essa aproximação do público, aquele público que perdeu o sotaque potiguar para receber o sotaque carioca. Né? E vocês estavam lá nessa responsabilidade até de estar com o sotaque potiguar
com aquelas pessoas para que também aquele público, né, não pudesse fugir para outras emissoras que ficaram com a programação local no rádio AM. Como foi isso aí? Você sentiu essa responsabilidade? Como foi? Sim, sim. Inclusive, você imagina, você está num horário em que as pessoas estão ouvindo, por exemplo, a programação nacional e o cara está dizendo como é que está o trânsito próximo ao Rio Tietê. E aí, daqui a pouco, você está num horário dizendo como é que está o trânsito na Bernardo Vieira. Então, é um desafio, foi um desafio realmente tremendo. Ainda continua sendo, porque mesmo sendo rede, sempre vai haver esse desafio. No caso da Rádio Globo, a gente tinha um espaço maior, local. É bem verdade isso, porque, por exemplo, o horário de Duarte Júnior pela manhã, o Manhã da Globo, ele fazia de 10 ao meio-dia. E o Globo Esportivo era de meio-dia a 1. Então, nós tínhamos aí, no horário da manhã, boa parte do horário era local. E pela manhã o Marcílio Dantas fazia o show do Antônio Carlos, que ele entrava nos breaks do programa, com jornalismo, com informações locais. Então você imagina, né? Um momento entrava o Antônio Carlos falando lá do Rio de Janeiro, aí daqui a pouco entrava Marcílio falando de Natal. Então era um desafio, assim, porque a gente tinha que manter um padrão, e um detalhe, João, que a própria Rádio Globo ela tem um padrão que você tem que seguir. Por exemplo, no caso de Duarte Júnior fazia muito, no tempo da Cabugi, assistencialismo. E a Globo não permitia isso. Eles mandaram, existem uns critérios que a afiliada tem que cumprir. Né? Não podia haver assistencialismo, ou seja, aquilo que Duarte Júnior fazia, né, de conseguir uma cadeira de rodas para alguém, conseguir um sacolão, não se foi mais permitido, porque o próprio sistema Globo de rádio não permitia que as suas afiliadas fizessem esse tipo de trabalho. Teria que ser uma programação mais pautada para o jornalismo, assim, né? Bem informação, esporte, tanto que música a gente não tinha programação musical, né? A rede tinha alguns programas musicais, mas a gente não havia nenhum programa musical, todos eram falados. Inclusive eu fiz um programa já quase no tempo antes da gente sair da Globo, chamado Globo Cidade. O programa eu fazia à noite e lá eu tinha entrevistas, era um programa de notícias e entrevistas. Você imagina fazer um programa de entrevistas à noite. Eu costumo dizer que a galera está fazendo muito programa de entrevista à noite agora no rádio. Eu não sou um precursor, porque antes de mim houveram muitos outros. Mas digamos que naquele período, que foi em 2014, poucas rádios faziam esse tipo de programa de entrevistas à noite. E aí eu comecei a fazer, eu recebia muitos artistas potiguares, que tinham um quadro lá, que vinha muitos cantores, né, músicos, e foi uma experiência muito legal, mas era um desafio grande, porque você tem que manter aquele padrão. E como a Cabugi, ela tem essa essência popular, né, arraigada nela, então você tinha que, essa coisa do assistencialismo não podia haver, né? Você não podia, essa coisa bairrística, vou até usar não sei se existe essa palavra, o bairrismo você não podia usar muito, porque você tinha que obedecer os critérios do Sistema Globo. Ah, legal. Ô, Ricardo, você fazia também, eu lembro bem, porque eu estava ouvindo. Fazia também a oportunidade que você dava aos líderes de bairro, né? O pessoal líderes comunitários, né? Algum problema no bairro e tal, o pessoal tinha esse espaço também dentro do seu programa à noite, não é verdade? Exato, isso mesmo. Era um quadro que a gente destacava os bairros de Natal. E aí, toda noite, eu convidava um líder comunitário de algum bairro para que ele pudesse falar sobre quais eram os problemas, o que ele estaria fazendo lá para aquele bairro, quais são as melhorias e tal. Foi realmente muito, muito bacana isso também, porque, inclusive, a Cabugi teve um programa semelhante como esse. Eu não sei se você se recorda, chamava-se o Secretário do Povo. E quem fazia esse programa era, inclusive, o Ricardo Silva, né? O nosso hoje narrador esportivo, Ricardo Silva. Ele fez um programa parecido com ele, chamava Secretário do Povo. Então, ele entrevistava, né, líderes comunitários, pessoas da comunidade que traziam coisas acerca do seu bairro, problemas, soluções que a prefeitura fez. Então foi bem legal. Eu consegui ouvir diversos líderes comunitários de Natal e foi um dos destaques que a gente tinha lá do Globo Cidade.
Que bom. Ô, Ricardo, Ricardo Silva, se for do Ricardo Silva, eu, Ricardo Santos, tudo é RS, olha só que coincidência. Ô, Ricardo, aí essa mudança agora do rádio AM, né, sai da Rádio Globo, Rádio Cabugi AM, para o FM, chega o 93,9, a Jovem Pan News, que antes era a Rádio Tribuna, Tribuna FM, mas eu acho que era Tribuna FM, né? Antes Isso, isso. dessa passagem para a Jovem Pan. Aí como foi essa transformação aí? Do som do AM, né, que praticamente só estava no AM a Rádio Cabugi, né? E a Rádio Fé, né? Lá do nosso amigo Everton de Souza. Então estava só a Rádio Fé e a Rádio Cabugi lá no AM. Todo mundo já saiu para o FM. Aí como foi essa chegada aí do FM, a saída do AM, desligar o transmissor, você tem uma matéria importante que eu já coloquei no programa, né? A mesa da Rádio Cabugi, uma mesa histórica, né? De tantos ibopes conquistados ali naquela mesa. E como foi essa mudança aí do AM para o FM, Ricardo? Foi uma mudança bem esperada, né? Porque realmente houve uma demora aí, a gente passou acho que quase 2 Esperada e desesperada. e desesperada. Porque você imagina, como você bem destacou, todo mundo aí no FM e a gente lá no AM, a gente ficava bastante apreensivo e a gente que ama rádio, a gente ficava perguntando, né? Poxa, amanhã, como é que vai ser? Né? Eu abri um parênteses aqui, eu passei, João, eu vi 2 fases de demissões lá na rádio, né? 2 períodos realmente vendo os meus colegas sendo demitidos. Então, nós estávamos ali, nós, os patriarcas ainda ali do AM, pensando, poxa, o que vai acontecer com nós? Será que a rádio, né, vai se desligar da AM? E a gente não via o estúdio sendo construído, porque teve a promessa de fazer um estúdio novo, e nada, e a gente ficou naquela ansiedade, naquele desespero, mas aí, graças a Deus, o senhor Flávio Azevedo, que hoje é o superintendente do Sistema Tribuna, assumiu e hoje comanda e construiu um estúdio espetacular de FM, com uma estrutura de alta tecnologia, com uma equipe, né, agregou os que estavam na AM com uma equipe nova que chegou. Então, realmente foi algo muito positivo, ao meu ver. A Tribuna FM, hoje a Jovem Pan News Natal, realmente chegou com uma qualidade excelente no FM, como eu acabei de dizer, com uma equipe muito boa. E, assim, foi uma alegria, né? Ao mesmo tempo, foi uma tristeza, porque a gente que estava acostumado ali nos 640 kHz AM, aquilo sendo desligado, foi bem triste. E aquele vídeo que você colocou foi justamente no dia que eu desliguei a mesa e foi encerrada as transmissões no AM. E aí o menino do TI, o Josiel, estava lá e disse, Josiel, faz um vídeo para mim, para me falar sobre a despedida aqui dessa mesa, porque eu também fiquei pensando assim, o que será que a direção vai fazer com essa mesa? Será que eles vão encostar numa sala, vão vender, vão levar para algum memorial, não sei. Aí eu resolvi fazer aquele vídeo como uma espécie de despedida para marcar também aquele dia, e realmente foi bem marcante, eu nunca vou esquecer, mas foi bem feliz também, porque quer queira que não, né, João? O mundo está se mudando, as tecnologias, e o AM já não era mais o mesmo, né? Hoje em dia as pessoas já não ouvem mais tanto AM como há pouco tempo, né? Por conta da evolução, celular hoje em dia só pega FM, então a gente já estava ficando para trás. Imagine que a gente ainda estava fazendo futebol, que era o último que nós estávamos fazendo programação local, era um desafio, porque muitas emissoras fazendo futebol no FM e a gente no AM, e quem ouvia a gente ou ouvia pela internet, porque dá para ouvir pelos aplicativos, ou então pelo próprio radinho, mas pelo próprio radinho, geralmente era aquelas pessoas, ou aquele cara que realmente gosta de ouvir pelo radinho de pilha, ou aquele senhor mais de idade, né, que tradicionalmente ouve. Então, acaba que realmente a audiência ficou muito baixa, mas aí as coisas evoluíram e a gente está aí feliz da vida. E agora a Jovem Pan
FM 93,9. Ricardo Santos está compondo aí a equipe de esportes da Jovem Pan, né? E com um brilhantismo, né? Ao lado de pessoas aí de nome, como o nosso querido, o nosso querido Itamar, né? Está por lá. Isso. E também o jovem Anthony. O Anthony está com vocês lá na Jovem Pan, é isso? Isso, Antony Medeiros, um Anthony, grande talento do rádio. Olha, para você ter é, uma ideia, ele está fazendo ancoragem junto comigo, eu âncora também, comentarista esportivo e repórter esportivo. Cara, e ainda participa da programação jornalística à tarde e pela manhã. O rapaz olha só. Exatamente. Trabalhou conosco lá na 95 FM, né? O Antônio Medeiros. E também tem o Ricardo Silva, né? O veterano do rádio aí, é o narrador, o Ivan Nunes, né? E eu tô esquecendo alguém. Eu acho que eu tô esquecendo alguém. Né? Tem o nosso querido Valmir Mangabeira Marques, que é o Valmir, sonoplasta. Valmir já tem quase 250 anos de rádio, eu acho que. Tem. Valmir tem muito tempo, né? E aí Pois o é. pessoal. E aí o pessoal tá lá na Jovem Pan. Meu caro Ricardo, como é que você analisa hoje o rádio esportivo aqui no Rio Grande do Norte? Olha, eu analiso que continua sendo um conteúdo forte, apesar da fase que os nossos clubes estão aí vivendo terrível, mas continua sendo um rádio forte, mas o que eu sinto falta, né, nesse meio é da renovação. Coisa que a Jovem Pan News Natal, na minha opinião, está sendo pioneira, e é a renovação, a oportunidade dos novos talentos no meio esportivo, João. Porque você vê, desses anos para cá, quem foram as grandes revelações, por exemplo, como narrador esportivo em Natal? Você praticamente não tem. Você tem sim pessoas novas, mas que infelizmente ainda não tiveram oportunidade. E aí é complicado, porque eu posso dizer que é complicado, João, porque o novo, muitas vezes, assusta e existe uma resistência. Por que eu posso dizer isso com propriedade? Quando eu entrei na Rádio Cabugi, na Rádio Globo, eu tinha 18 anos, João. E você imagina eu, um jovem de 18 anos, entrando no meio de muitos veteranos, né? Ali estava Hélio Câmara, estava Levi Araújo, Santos Neto. Eu não vou dizer que todos, de jeito nenhum, mas alguns tinham uma resistência. Entendeu? Dizer assim, mas esse rapaz aí vai fazer o quê? Esse cara não sabe falar no microfone, sabe? Eu passei por uma resistência muito grande. E infelizmente eu vejo que está precisando disso, de uma renovação. Temos os nossos veteranos, os nossos profissionais que continuam dando muita audiência, mas eu acho que aos poucos, você também não vai renovar assim da noite para o dia, mas aos poucos você vai acrescentando. Eu destaco, por exemplo, você citou a 95, um cara que inclusive passou lá pela Rádio Globo, foi o Edilson Costa. Né? O Edilson também é uma grata revelação do rádio, da narração esportiva atual. Nós temos na própria Jovem Pan News grandes revelações. Nós temos o Ícaro Carvalho, que para mim é uma grata revelação da reportagem esportiva, um baita repórter esportivo. Eu disse a ele, eu disse, rapaz, você está conseguindo segurar um legado de nomes da Cabugi, como Levi Araújo, como Souza Silva, José Augusto, porque o cara realmente, na minha opinião, é uma grata revelação, o Ícaro Carvalho. O Antony Medeiros, como você falou também, um cara que, puxa, me surpreendeu também, e eu me incluo também, porque como eu lhe falei no começo, eu nunca tinha feito ancoragem esportiva, eu aprendo muito com esses caras, porque eu também eu não tenho tanto conhecimento assim no esporte, né? Nunca fui cronista esportivo, mas estou aprendendo junto com esses caras. Então, eu me considero uma grata revelação também na ancoragem esportiva. Então, assim, eu acho que é isso. O nosso rádio esportivo, a gente continua fazendo um bom rádio esportivo, mas eu acho que é necessário uma renovação, uma oportunidade para novos talentos. A gente tem bons talentos no mercado que merecem. Eu acho que antigamente, né, João, tinha aqueles concursos, né, para se escolher uma voz.
No Rio de Janeiro, agora, recentemente, teve um concurso, se não me engano, para escolher uma narradora de futebol, né? Uma mulher narrando futebol. Então, eu já ouvi colegas de jornalistas e radialistas mulheres que disseram, puxa, eu adoraria fazer reportagem esportiva, eu adoraria fazer narração. Então, por que não se há essas oportunidades? Então, a Jovem Pan News, para mim, está sendo destaque nesse período, porque justamente está dando essa oportunidade. E essa oportunidade tem dado resultado. Porque as nossas transmissões, a participação do público, João, tem sido realmente impressionante. O nosso WhatsApp, que é o nosso canal com o nosso ouvinte, tem semanas que a gente não consegue responder todo mundo, porque é muita mensagem, muita gente participando de vários lugares, pessoas do interior participando, sabe? Elogiando, parabenizando, puxa, vocês aí, ou seja, perceba, você está acrescentando os veteranos, né, Ricardo Silva, Ivan Nunes, Tamaceria, com a nova geração, que sou eu, Ricardo Santos, Antony Medeiros, Ícaro Carvalho. Você está conseguindo fazer uma mesclagem, né? Uma mesclagem com equilíbrio, com qualidade também, porque são profissionais que se procuram se qualificar, sempre melhorar. Então, eu acho isso positivo e eu acho que é por aí que o nosso rádio esportivo precisa seguir. Muito bem. Estamos conversando aqui com o nosso querido Ricardo Santos, né, da Rádio Jovem Pan News, e ele nos dá alegria e a oportunidade de conversar sobre rádio. Ricardo, tempo em TV é ouro, é igual em rádio, né? O tempo é ouro. Estamos chegando no final do nosso bate-papo e eu deixo aí à sua disposição câmeras, microfones, holofotes, né? E o nosso público para que você possa direcionar a sua mensagem a todos os ouvintes do rádio, dessa caixinha mágica, como diz o meu amigo Ricardo Rossi, e também os amigos, os colegas radialistas. Qual a sua mensagem aí, Ricardo? A minha mensagem, primeiramente, é de gratidão a Deus por a gente estar vivos, porque no meio de uma pandemia tão terrível como essa, a gente tem que agradecer todos os dias, né? Por a gente ainda não ter passado, eu pelo menos ainda, e creio que em nome de Jesus não vou pegar essa Covid, mas a gente fica realmente bastante preocupado. Então, é a gratidão a Deus pela minha vida, pela sua vida, João, e todos que estão nos assistindo, mesmo aqueles que passaram, né, que se recuperaram, ou aqueles que estão se recuperando, que a gente deseja que se recupere, que a gente passe dessa fase tão cruel. Abraçar os meus colegas radialistas, que todos possam, aquilo que a gente conversou no começo, João, a gente se preparar mais, se qualificar mais. Eu acho que a gente precisa dessa reflexão, dizer, puxa, o que eu estou fazendo no rádio? Será que o que eu estou fazendo, o que é que o público está gostando? A gente precisa ouvir mais o nosso público. Ponto. É o recado que eu quero deixar para o radialista hoje, é que a gente precisa pensar, tentar entender e ouvir o que o público quer consumir. Porque realmente o Rádio Natal está passando por uma... Eu sei que no Brasil está uma fase difícil, né? As novas tecnologias, muita gente está migrando para outras coisas, mas o rádio, eu digo que o rádio é imortal. Ele nunca vai morrer. Mas, para que isso continue e siga isso dessa forma, a gente precisa se preparar. Vamos nos preparar, vamos se qualificar. Eu acho que o sindicato dos radialistas também poderia ter a sua contribuição. Eu tenho sentido falta disso, sabe? E aí fica a minha crítica ao Jailson Gomes, com todo respeito, porque ele é um cara batalhador, um cara que não tem sido fácil para ele ficar ali na administração do sindicato, mas eu acho que ele precisa também rever alguns conceitos e eu espero também que todos nós possamos sempre buscar a renovação e sempre buscar a qualificação. Nós estamos em 2020, onde as coisas estão se modificando e aquele negócio. É tão fácil, né, João? Tão cômodo a gente culpar o outro, culpar um gestor, culpar o ouvinte, culpar a sociedade e dizer o que nós estamos fazendo, o que nós estamos procurando fazer para melhorar.
Então fica meu agradecimento, João. Fiquei muito feliz pelo bate-papo. Falar de rádio, falar de comunicação é maravilhoso. Conte sempre comigo. Estava com saudade, porque eu já fiz televisão um período e quem sabe volte a fazer de novo. E estou sempre à sua disposição quando você precisar. Beleza, Ricardo. Tá bom, meu amigo. E quem sabe, né? Você com o quadro aqui no nosso programa. Já estamos tentando aí ver como é que a gente pode colocar o nosso Ricardo Santos no quadro aqui, falando de rádio, dentro do nosso giro geral, que o público quer saber mais do rádio. O rádio só não é você ligar lá o rádio, o celular, o rádio, o dial, né? E você ouvir, não. Tem muita coisa por trás. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, João. Um abraço para todo mundo e Deus nos abençoe. Muito bem, aí o Ricardo Santos, da Rádio Jovem Pan News 93,9 FM, nos concedeu aí a entrevista da semana no Gente do Rádio. Bom, minha gente, é final do primeiro bloco, mas no segundo bloco eu trarei o futebol da Série D, especial os clubes do Rio Grande do Norte e também Campeonato Estadual Série B. Vai ter seu início e você vai acompanhar tudo isso aqui no Giro Geral da sua TV Natal. E também a homenagem ao cantor Paulinho, do grupo Roupa Nova. É no segundo bloco. Daqui a pouquinho eu volto.